O baixista, a lição dele é em relação à orelha média. Então é uma prática que vocês ainda não tiveram, que eu espero que vocês possam aproveitar. Eu gostaria que vocês olhassem essa sequência aqui, que é essa peça, tá? Reparem, aqui eu já posicionei os ossículos da orelha média na cavidade timpânica. O processo timpânico está quase totalmente brocado ali, assim como o processo mastoide. Aqui a gente começa a iluminar a orelha média. E aqui a gente tem os ossículos, a bigorna, o martelo e o estribo aparecendo aqui atrás. O estribo, bigorna, o beijo da bigorna com o martelo, o ramo longo do martelo. Desculpa, o manubrio do martelo e o ramo longo da bigorna, tá? Em várias tomadas. Eu vou tentar dar uma paradinha nessa peça. Aqui, mas pra frente não. Porque ele tem. Quando você está nessa fase do desenvolvimento, os ossos de crânio e base, não só ossos de crânio, como ossos de face, mas sobretudo esses ossos de base do crânio, eles têm ângulos diferentes, tá? Então você ainda está criando uma angulação que não é a definitiva, tá? Então a pirâmide petrosa, ela está apontando ligeiramente para baixo nessa base do crânio, em relação à pirâmide petrosa. Tá? Então você tem. É interessante que os canais semicirculares idênticos, eles estão montados, eles ocupam 3 planos ortogonais entre si, mas o conjunto tem uma torção diferente em relação ao plano sagital. Tá? Então você ainda está torcendo o sistema. Uma boa pergunta, uma boa observação. Bem, aqui o que a gente está vendo? A cavidade timpânica, conforme vocês estão vendo aqui, apontada pelo LED azul. Eu não sei se vocês estão observando essa região aqui na peça. É a região de antromastoide. Vocês lembram do antromastoide, que se comunica com a parede, com a parte posterior da cavidade timpânica? É uma espécie de rol das células mastoides, do processo mastóide temporal. Tá? Então aqui a gente tem o antromastoide, que por brocagem a Grazielli construiu. E ele está se comunicando com essa cavidade. Existe entre essa câmara aqui mastoide e a cavidade timpânica uma janela que é chamada de ádito do antro. Vocês lembram do ádito do antro? Não. Era janela. Ádito em anatomia, janela. Tá? Então, essa região aqui, ela está em comunicação através do ar com a cavidade timpânica. Sendo esse rol também uma comunicação do restante das células mastóides, do processo mastóide, com a cavidade timpânica, porque ele é um rol comum. Tá? Então, nós temos as células mastóides comunicando com o mastóide e o antromastoide através do ádito do antro, que é uma janela de comunicação desse antro com a cavidade timpânica, se comunicando, portanto, com a cavidade timpânica. Tá? Então, nós temos aqui, eu posicionei, peguei 3 ossículos que a gente conseguiu secar e alguns, acho que era de um acervo já do estudo anatômico, e nós posicionamos esses ossículos na posição anatômica. Então, a gente tem aqui o martelo, a membrana timpânica estaria entrando aqui. O manúbrio do martelo, a cabeça do martelo, a região de colo aqui. Nós temos que a extremidade do manúbrio do martelo, ela coincide com o umbigo da membrana timpânica, é isso? Nós temos aqui a bigorna, dando uma espécie de beijo no martelo, basicamente é a articulação íncudo-maleolar, não é? A articulação entre o malelo, que é o martelo, e a bigorna, que é o incus. E nós temos o ramo curto da bigorna, ele está voltado aqui para dentro, ele está ancorando na fossa da bigorna, dentro da cavidade timpânica, que nós não temos ângulo para ver aqui. Mas o ramo longo da bigorna, que é esse aqui, está se voltando medialmente e posteriormente e articulando através da articulação íncudo-estapedial, está se articulando com o estribo. Eu não sei se vocês estão percebendo, a base dele estaria voltada para cá, parcialmente encoberta, né, quase totalmente encoberta pelo ramo longo da bigorna, mas o ramo anterior e o ramo posterior do estribo estão sendo visíveis, tá? E a cabeça do estribo, ela está encontrando com o processo lenticular do ramo longo da bigorna, de
forma que a gente estabelece um ponto de articulação entre a bigorna e o estribo. Tá? Bem, o que nós temos nessa região aqui? Isso aqui é o promontório. E vocês estão vendo que o espaço dentro da cavidade timpânica é todo trabeculado, porque aqui nós não temos a cobertura mucosa. A mucosa ela meio que cria um pano que alisa, como se fosse um tecido que alisa as irregularidades ósseas que o osso temporal, que sobretudo a porção petrosa, não leva esse nome à toa, ela é uma porção esponjosa, ela é toda trabeculada. Mas essas trabéculas, elas são disfarçadas pela mucosa, tá? Quando a gente retira a mucosa no processo de preparação da peça seca, nós temos, então, reveladas as irregularidades da superfície dessa porção do osso temporal que abriga a cavidade timpânica, que é a porção petrosa, tá? Gente, quem estiver mais distante, depois pode acompanhar outras rodadas que eu vou fazer, tá? Então, nós temos aqui, para observação, a lição do baixista, basicamente em relação à orelha média. E essa peça do lado esquerdo, a peça do lado esquerdo tem sempre a ver com a peça do lado direito, nessas vantagens. A peça do lado esquerdo novamente aponta pelo LED amarelo as regiões de células ocupadas pelas células mastoides, no processo mastoide do osso temporal. E na cavidade timpânica, a gente vê o seguinte: esse corte é um corte bem mais profundo, uma brocagem, um corte associado mais profundo no osso, ao ponto em que nós perdemos a escama do osso temporal aqui. Nós não temos mais a escama, né? Aqui nós ainda temos a escama do temporal. Nessa peça nós perdemos porque ela é mais lateral, tá? Reparem também que nós não temos mais os ossículos da orelha média, muito menos a porção timpânica do osso temporal. Nós temos parte da porção piramidal, da pirâmide petrosa do osso temporal. Essa aqui é a parede medial da cavidade timpânica, tá? Essa aqui é a parede medial e nós temos o LED azul incrustado na região de poro acústico interno do osso temporal lá do outro lado. De forma que quando ele incide a luz vai, como é que se diz? Ela trafega pelos labirintos, sobretudo pela cóclea, e acende a base da cóclea, o relevo da base da cóclea na cavidade timpânica, que é o relevo da base da cóclea, promontório. É o promontório, faz uma espécie de montinho, que é a base de uma cóclea que está deitada, que vocês viram ali naquela peça, que é o molde que ela está deitada. Ela não é uma cóclea que está em pezinha com o ápice voltado para cima. Ela está deitada, né, a cóclea esquerda, ela está deitada com o ápice apontando para fora, tá? Desculpa, ela está deitada com o ápice apontando para dentro. Bom, então, essa é a cóclea esquerda, né? Nessa região aqui do ápice da pirâmide petrosa do osso temporal, nós temos a loja óssea da tuba auditiva. Então, a porção timpânica óssea da tuba auditiva, e aqui nós temos o canal carótido, tá? Bom,